prova da obsessão. Uma pergunta que nós podemos fazer é: será que alguns espíritos reencarnam com o destino ou destinados a serem obsidiados com uma finalidade de despertarem os membros da sua família para a existência do mundo espiritual e, mais tarde, serão socorridos pelo Espiritismo? Para essa pergunta, temos uma resposta que já se encontra na doutrina espírita. Nós aprendemos que ninguém renasce na Terra ou em outro lugar com a determinação de sofrer qualquer castigo imposto pela espiritualidade maior. Os mentores espirituais nunca determinam que certos espíritos devam reencarnar sob o estigma implacável de serem obsediados, vítimas de homicídios ou então de acidentes fatais. Se assim fosse, seria uma punição deliberada e incompatível com a bondade do Criador, com o amor que Jesus fala que o Pai tem por todos nós. Sabemos que existem espíritos faltosos, e esses espíritos faltosos, mais cedo ou mais tarde, serão encaminhados para a vida física, mas sob o comando das suas próprias faltas e dos efeitos do desregramento cometido nas existências passadas. Estamos falando de nós mesmos. Eles são situados no seio das influências mórbidas ou maléficas semelhantes àquelas que também alimentaram ou produziram no passado, no pretérito. Então serão inseridos em um local semelhante àquilo que produziram lá no pretérito. Portanto, a nova existência física se transforma numa probabilidade favorável ou desfavorável, dependendo fundamentalmente do modo como esses espíritos reencarnados passam a agir na matéria quando se encontram entre os seus velhos comparsas, entre as suas vítimas ou entre os seus algozes pregressos. Assim, ficam na dependência de suas próprias paixões, dos seus vícios ou das suas virtudes. Mas não há uma punição, há um colocar-se num ambiente onde poderá se melhorar, desde que se mantenha de modo digno, vivendo amorosamente em favor do próximo. Também poderão sobreviver sem conflitos ou tragédias, fazendo justiça ao socorro espiritual dos seus mentores, que de modo algum desejam castigá-los, mas apenas recuperá-los espiritualmente. Não podemos e não devemos ver como uma punição, mas como uma oportunidade de se recuperar. Sem dúvida, aquele espírito que, embora renascendo no meio de malfeitores, ou mesmo sendo alvo de qualquer obsessor cruel, quando ele se devota heroicamente, firmemente ao bem alheio, quando ele exercita a sua ternura, quando ele pratica o seu amor e a magnanimidade para com todas as criaturas sem distinção de crença, de raça, de casta à sua volta, também conquista maiores probabilidades de sobreviver na matéria à distância de qualquer violência ou fim trágico. Percebam como é sábia as leis, como são sábias as leis divinas. É evidente que quando ocorre a revolta, quando mergulhamos num profundo ateísmo sem qualquer quesito de fraternidade, quando entramos na sensualidade ou quando mergulhamos no pessimismo, nós somos bastante estimulados por aqueles maus escritores, oradores subversivos
e líderes intelectuais maquiavélicos que, através de suas obras, influenciando pelo existencialismo apocalíptico da época atual, usam de sua inteligência e de sua agilidade mental para cavar fundo na alma dos seus leitores e admiradores invigilantes o distanciamento do conhecer-se como espírito que é. Existem certas filosofias crônicas e doutrinas modernas que induzem a humanidade, a confundir e tomar os raciocínios e os malabarismos brilhantes da mente terrena como se fossem bens supremos do espírito imortal. Esses nossos filósofos, esses nossos escritores, esses nossos representantes da cultura, da arte, da ciência, aconselham aos seus discípulos o epicurismo da fuga interior, liberando aqueles que o seguem de quaisquer obrigações para com alguma autoridade espiritual ou algum ente supremo, e tentam convencer aqueles que o seguem, se assim o fizerem, serão humilhados pelo fato de concordarem ou se curvarem à ideia de um Deus que reina acima dos valores do intelecto humano. Não aceitam que há uma inteligência superior e, portanto, não se submetem. Quando esses espíritos demasiadamente intelectivos, que empregam o seu talento para semear a descrença, para semear a inconformação, para semear a rebeldia, para semear a ociosidade espiritual, e que eles vivem preocupados excessivamente em fundar escolas filosóficas exóticas que vão isentar o homem da sua responsabilidade espiritual e incentivam o homem a uma existência puramente sensual, estão dificultando a perfeita aplicação da lei de evolução na marcha progressiva das criaturas de menor acuidade mental. Trabalham para impedir o progresso espiritual com a sua inteligência, com a sua sagacidade. E é de conformidade com essa mesma lei universal de que a colheita é sempre de acordo com a sementeira. Tais filósofos aniquilantes do processo evolutivo terão de corrigir em vidas futuras os desvios que provocaram nos seus discípulos tolos, saneando-lhes os raciocínios insensatos e fazendo-os reconquistar o respeito perdido. Terão que recomeçar, reestruturar de outra forma tudo aquilo que ensinaram em outras vidas. Portanto, desde que semearam confusões mentais e psíquicas em outros cérebros invigilantes, eles devem encarnar no seio de famílias cuja crença obsoleta ou infantil também vai retardá-los na senda do progresso espiritual. Precisam ensinar essas mentes obsoletas a pensar com lógica, com critério, inclusive entender o campo da espiritualidade. Então, vai cumprir a eles ajudar essas mentes a se libertar do negativismo secular ou do dogmatismo asfixiante, a fim de compensarem os prejuízos que eles causaram pelos postulados contraditórios que pregaram no passado. Vão ter que refazer. Portanto, eles nascem no futuro com esse dever implacável de despertar os seus velhos familiares ou seus antigos comparsas ainda atrofiados pelo culto aos dogmas aguilhoantes ou completamente apáticos à vida imortal. Graças ao seu sacrifício e à consequente solução pela doutrina espírita,
esses espíritos perturbadores pregressos terminam se reajustando numa posição mais digna, mais heróica, junto daqueles de cuja confiança, de cuja ternura ou vulnerabilidade mental eles abusaram. E aqueles que hipnotizaram algumas almas para o culto de suas doutrinas subversivas, doutrinas aniquilantes, doutrinas negativistas, doutrinas feceninas, renascem posteriormente com a obrigação de se tornarem os alvos, os pontos de referência principais e responsáveis pela reforma e recuperação espiritual dos seus antigos seguidores, ainda confusos, ainda perdidos, ainda desequilibrados no caminho da espiritualidade. E é sob a disciplina férrea, mas justa das leis cósmicas, que retifica, mas não castiga, eles retomam ao cenário do mundo físico e se situam no seio das famílias terrenas, comprometidos em despertá-los da ilusão intelectiva, da hipnose dos seus sentidos passionais ou da escravidão do ateísmo infeliz, aqueles mesmos que os seguiram de forma tola no passado recente ou distante. Mas nessa tarefa sacrificial, nada lhes é imposto de forma arbitrária. É a sua razão esclarecida e a certeza de reduzir o seu débito kármico, se assim o podemos dizer, que os faz aceitar conscientemente o serviço doloroso a favor do próximo e em seu próprio benefício. Nada é imposto. É apenas uma questão de consciência, de escolha do próprio espírito. É certo que a família ignora a razão dos acontecimentos dolorosos que eclodem no seu seio, constituindo as desventuras no roteiro evolutivo em comum. A família tem um roteiro evolutivo em comum. E assim se formam os quadros de sofrimento redentor. Aqui é o filho que nasce com uma enfermidade congênita e se arrasta torturadamente, provocando angústias nos seus consanguíneos, nos seus pais, nos seus irmãos. Ali é o chefe da família que, arrasado por uma enfermidade cruel e resistente a todos os esforços da medicina oficial, a todos os tratamentos, marcha de forma triste para a sepultura terrena, dilacerando os corações familiares, levando a angústia daqueles que sabem que o ente querido irá partir. Acolá, estranha enfermidade agride a filha querida, fazendo-a palmilhar a via crucis de todos os consultórios e instituições psicopáticas ou psicológicas ou psiquiátricas, enquanto faz estrugir em gritos estranhos e magoa a todos com palavras de baixo calão. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a lei está vigilante, e quando o desespero já se instalou no seio da família acabrunhada, eis que se opera, então, aquilo que podem chamar de milagre. Sob uma fortuita coincidência, surge o médium curador que faculta ao filho recuperar os movimentos físicos atrofiados desde o berço, ou restitui a saúde ao chefe da casa, já desenganado pela medicina, ou ainda, graças à dedicação de alguns adeptos da doutrina espírita, esclarece-se o espírito obsessor que torturava a filha querida, que gritava, ofendia a todos e estava completamente desorientada. Deste modo, o espiritismo ele passa a ser aceito no lar, que se faz venturoso, que se faz feliz,
e os postulados da imortalidade do espírito penetram na alma daqueles que viviam escravizados cegamente aos dogmas infantis ou então à absoluta descrença de tudo. Não podemos negar que as velhas convicções ateístas são abaladas e os sectarismos condenáveis esposados no seio da parentela, graças à cura milagrosa de alguns dos seus familiares através da singeleza da água fluidificada, do receituário mediúnico ou do passe espírita, abre-se um horizonte do mundo espiritual, da bondade divina, da misericórdia do Pai, como Jesus nos ensina. E é dessa forma que do alto, através daqueles mesmos que muitas vezes no passado abusaram do mando, abusaram do intelecto em desfavor do próximo, vai ministrar novos conceitos da vida superior, servindo-se de suas carnes maceradas ou dos seus nervos atrofiados para dizer: existe um mundo além deste, existe um mundo além da carne. E os conceitos errôneos ou negativos de ontem são compensados pelo sacrifício da dor física ou psíquica do momento presente, do tempo em que estão vivendo. Podemos pensar também, será que não são bons espíritos que aceitaram o sofrimento do sacrifício com o intuito magnânimo de ajudar os seus familiares, os seus afetos encarnados para abreviar a sua ascensão espiritual? Será que não são espíritos que fizeram esse sacrifício bondosamente? Sabemos que, mesmo no mundo espiritual, não existe regra sem exceção, pois Jesus, Espírito excelso e justo, não hesitou em mergulhar nas sombras do nosso mundo para salvar essa humanidade ignorante da sua realidade espiritual. Assim, sem dúvida, espíritos boníssimos também descem à carne, reencarnam, se ajustam a uma família consanguínea terrena com o propósito de despertá-los espiritualmente e trazer os seus velhos afetos milenários para a virtude do mundo espiritual. Em alguns casos, esses nossos irmãos bondosos que reencarnam se sacrificam heroicamente a fim de socorrer os próprios adversários do passado e que ainda se demoram hipnotizados pelas filosofias destrutivas ou doutrinas enfermiças do mundo material. Se sacrificam para poder abrir essas mentes obliteradas, bloqueadas e ainda mergulhadas em um profundo lamaçal de paralisia espiritual. Muitas vezes, quando essas almas sublimes comprovam a inutilidade dos seus esforços para inspirarem do mundo espiritual os seus pupilos negligentes e conduzi-los ao bem, à sabedoria espiritual, decidem a habitar o mundo físico por amor a eles. Temos inúmeros exemplos disso, de espíritos reencarnando para socorrer aqueles encarnados que não evoluem por si só. Assim como foi o excessivo amor de Jesus que, apiedado do sofrimento humano, o trouxe para a terra, e não por alguma culpa kármica de crucificação. Nada disso. Muitas almas angélicas também abandonam o plano espiritual sob o penoso sacrifício de se encarnarem no seio da família terrestre para despertar os sentimentos que chamaremos crísticos que Jesus nos ensinou
quando aqui esteve entre nós nos seus parcos 33 anos. Muitas delas, quando renascem junto de adversários empedernidos, enfrentam as situações mais cruciantes para atenuar a ferocidade, para diminuir o ódio e a violência que ainda vicejam, que ainda cresce entre eles. Muitas almas bondosas reencarnam nesses lugares de extrema violência, movidas pela compaixão. E não poupam esforços para tirá-los dessas tragédias odiosas que, no futuro, engrenaram os karmas torturados, construíram essas cadeias de dor e sofrimento. E algumas vezes essas almas bondosas são sacrificadas pelas próprias almas delinquentes, às quais estavam tentando salvar dos padecimentos inenarráveis que as esperam nos pântanos do mundo inferior espiritual. Mas essas almas bondosas, mesmo quando sacrificadas, sentem-se felizes quando conseguem ativar o fogo do remorso ou do arrependimento, provocando-lhes os primeiros impulsos de redenção espiritual. Assim, e vamos repetir, que Deus não é vingativo, Deus não é sádico, Deus não é aquele que pune com orgulho, com vaidade e com prepotência. Deus não cria a obsessão incurável, a doença fatal, o aleijamento deformante ou qualquer outra desventura destinada ao ser humano. É resultado tudo isso das nossas escolhas equivocadas, nos caminhos tortuosos por onde já trilhamos. O Pai só objetiva, só deseja a recuperação venturosa de todos os seus filhos eternos, de todos nós que somos espíritos desencarnados ou encarnados. Tais acontecimentos, quando são trágicos, quando são mórbidos, são apenas frutos exclusivos da nossa debilidade moral e da nossa ignorância como homem, que mal balbuciamos as primeiras letras do alfabeto da vida imortal. Paz, irmão.